A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, tudo bem? Graças a Deus. Para mim, motivo de grande alegria estar aqui neste momento para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Glória a Jesus, o Rei da Glória. A palavra de Deus diz que o povo de Deus estão sendo destruídos porque lhe falta conhecimento. Louvado seja Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus neste momento para nós adquirirmos conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos amados e queridos irmãos que estão assistindo esse vídeo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. E você que parou neste momento, nesse vídeo, você está procurando um outro vídeo para assistir, mas parou nesse, louvado seja Deus, é porque Deus quer falar com você através da palavra dele, tá certo? Louvado seja Deus, é porque Deus tem um plano na sua vida. Glória a Jesus. Eu vou trazer para vocês a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, do versículo 15 ao 21, que tem como tema a grande tribulação. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar nada de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Pois bem, a mensagem aqui é sobre a grande tribulação que haverá, louvado seja Deus, na véspera, louvado seja Deus, da volta de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O versículo 15 começa dizendo: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, glória a Jesus, de que falou o profeta Daniel, tem uma vírgula aqui, eu vou dar uma parada. O versículo sagrado começa dizendo, quando. Aqui são palavras que saíram dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra quando aqui, ele não está fazendo uma pergunta, louvado seja Deus. Ele está fazendo uma afirmação, tá certo? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação. Na Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, abominação se refere a qualquer tipo de ídolos. É isto que é abominação na Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25 e 26, e também no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 19, louvado seja Deus, fala, glória a Deus, de uma, glória a Deus, abominação. O que é? Era uns deuses, entre aspas, que não eram deuses nenhum, eram uns deuses com D minúsculo, chamado Astarote, Quemos, Milco e Moloque. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os deuses pagãos eram chamados de abominação. Louvado seja Deus. Das nações que o adoravam. Glória a Deus. Eram
os deuses, louvado seja Deus, pagãos, glória a Jesus. Desculpem, louvado seja Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, glória a Deus. Jesus diz, quando, pois, vides que é abominação. O que é abominação? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu já falei para vocês que no Velho Testamento, louvado seja Deus, eram, louvado seja Deus, ídolos, qualquer tipo de ídolos que o povo adorava. E eu citei alguns deles, louvado seja Deus. A palavra abominação quer dizer aquilo que é detestável, repelente, louvado seja o nome de Jesus. É isso que significa a palavra abominação. É aquilo que é detestável e repelente, aquilo que é repelente, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas não é só, louvado seja Deus, adorar ídolos, que é abominação para o Senhor Deus, que é detestável, que é repelente, porque detestável e repelente são significados da palavra abominação. Por exemplo, o divórcio na Bíblia, louvado seja Deus. Por exemplo, o divórcio. O divórcio, louvado seja Deus, a Bíblia diz, glória a Jesus, a Bíblia diz que o divórcio Deus detesta. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus repele. Deus abomina o divórcio. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, é uma abominação. Louvado seja Deus. E quantos casais e até mesmo cristãos já se divorciaram? Enquanto a palavra de Deus diz que ele detesta, as pessoas gostaram, quiseram fazer o divórcio, quiseram se divorciar. Enquanto Deus abomina, enquanto Deus repele o divórcio, as pessoas aceitaram. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quando, glória a Jesus, bendito seja Deus. Por quê? Por que é que se usa repelente? Glória a Deus. Por quê? Porque não se quer ser atormentado por muriçocas e mosquitos. É isso que se usam, é por isso que se usam repelente. Louvado seja Deus. Pois bem, pois Deus detesta o divórcio. Deus repele o divórcio. Louvado seja Deus. Então, as pessoas, glória a Jesus, por exemplo, numa noite chuvosa, não querem, louvado seja Deus. As muriçocas, os mosquitos, louvado seja Deus, lhes atormentando, louvado seja Deus. Muitas pessoas passam logo repelente no corpo porque não aceita, glória a Jesus, ser atormentado pelos mosquitos, pelas muriçocas. Agora aceitam o divórcio, não repelem o divórcio, louvado seja Deus. Porque o mosquito, louvado seja Deus, a muriçoca em um dia chuvoso ou não, louvado seja Deus, perturba a pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Atormenta a pessoa. E as pessoas, como eu já disse, usam repelente. Agora, o divórcio eles aceitam. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Então, veja bem. Glória a Deus. Use a palavra de Deus para repelir, para detestar o divórcio. Assim como você usa o repelente para repelir o mosquito ou a muriçoca. Use a palavra de Deus para repelir, para detestar o divórcio. Senão você vai ser atormentado no inferno por Satanás. Aqui no mundo você não quer ser atormentado por um mosquito, louvado seja Deus, pelas muriçocas. Mas se você aceitar o divórcio, se você amar o divórcio, você vai ser atormentado pro resto da vida, louvado seja Deus, no inferno, porque Deus detesta o divórcio. Como é que Deus detesta uma coisa e eu vou fazer, e eu tenho prazer de aceitar aquilo que Deus detesta? Como?
Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, ou seja, noutra tradução diz profanação horrível, louvado seja Deus, de que falou o profeta Daniel, estou lendo o versículo 15, está no lugar santo, louvado seja Deus. Quem lê, entenda. Eu acabei de ler o versículo 15, louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus falou, glória a Deus, quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, louvado seja Deus. Ou seja, está no terceiro templo, louvado seja Deus. Era esse, louvado seja Deus, o lugar santo, está no terceiro templo, que será reconstruído em Jerusalém, glória a Deus. O anticristo, ele profanará, louvado seja Deus, este lugar santo, este terceiro templo, e exigirá, meus amados irmãos, que todos o adorem como se fosse um Deus. Glória a Jesus. Essa é a abominação a que Daniel se referiu, louvado seja Deus. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 11, e o Senhor Jesus disse, de que falou o profeta Daniel. É essa abominação, louvado seja Deus. Aí ele disse mais, quem lê, entenda. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus não quer que eu e você simplesmente leia a Bíblia Sagrada e passe as páginas e lê, e depois diga, eu leio 3 capítulos, eu leio 5 capítulos, louvado seja Deus. Mas se não entender, não adianta nada. Ele diz aqui, ó, quem lê, que entenda, louvado seja Deus. Em Mateus 15, versículo 10, Jesus disse ao povo, ouvi e entendei. Louvado seja Deus. Ouvi e entendei. Bendito seja o nome do Senhor. E lá em Marcos, capítulo 7, versículo 14, diz que Jesus, chamando outra vez as pessoas, a multidão, Jesus chamando outra vez, disse, glória a Deus, ouvi e entendei. Glória a Deus. Jesus está tão interessado que as pessoas leiam a palavra de Deus e entendam, louvado seja Deus, para ela chegar ao conhecimento da verdade, que ele, louvado seja Deus, citou 2 vezes, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Citou nesse aqui, Mateus 24, 15, quem lê entenda, e citou em Mateus 15, 10, louvado seja Deus, e Marcos 7, 14. São 3 vezes, louvado seja Deus. Glória a Jesus. No versículo, louvado seja Deus, no versículo 16, ele diz, ó, então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Louvado seja Deus. Os que estiverem na Judéia, que fujam para o monte. Mas, louvado seja Deus, por que, pastor? Jesus mandou que fugisse. Quem estivesse na Judéia, fugisse para os montes. Veja bem, no ano 70, louvado seja Deus, no ano 70 depois de Cristo, o exército romano cercou a cidade de Jerusalém e houve, glória a Deus, grande destruição e morte, louvado seja Deus, provocada por fome, doenças, pestes, louvado seja Deus. Alguns judeus conseguiram escapar, fugindo para as montanhas, porém, milhares foram massacrados. Glória a Deus. Isso foi em Jerusalém, no ano 70, depois de Cristo, louvado seja Deus. Então, antes ele disse logo, louvado seja Deus, que quando acontecesse, só que ele está se referindo à grande tribulação. Ele diz, glória a Jesus, quem estiver, então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. No versículo 17 ele diz, e que estiver sob o telhado, não desça a tirar nada de sua casa. Louvado seja Deus. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Agora ele diz, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para pegar nada. Louvado seja Deus. Nada da sua casa. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. A casa, Jesus estava falando com os judeus, né, na época, nessa ocasião aqui.
A casa dos judeus, meus amados irmãos, e de outros povos, por exemplo, do Oriente, louvado seja Deus, elas se interligavam umas às outras, por telhados, bendito seja o nome de Jesus, por telhados planos, facilitando assim a fuga em dias de perigo. Então, por isso que Jesus está dizendo. E quem primeiro ele falou, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Agora, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar nada em casa. Glória a Jesus. Por quê? Louvado seja Deus. Não dará tempo. Louvado seja Deus. Aí ele diz, versículo 18, e quem estiver no campo, o campo aqui não é de futebol, não é uma quadra de futebol, de vôlei, de jogo. O campo aqui é agricultura, porque, louvado seja Deus, nos dias de Jesus as pessoas trabalhavam muito em agricultura, louvado seja Deus. Tanto que ele disse na parábola do semeador, eis que o semeador saiu a semear, louvado seja Deus. Era o serviço, a maioria dos serviços do povo da época, louvado seja Deus, era em agricultura. Então ele diz, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Quem estiver no campo, no trabalho, louvado seja Deus, não volte atrás, não volte à sua casa para pegar as vestes. E fazer o quê? Fujam também. Louvado seja Deus. Será um dia de grande tribulação, louvado seja Deus. Por isso, e não só um dia, mas muito tempo. Aí no versículo 19, o Senhor Jesus diz, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Está vendo? Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Louvado seja Deus. Será um dia de grande desespero, de grande aflição, de grande tribulação. A situação se agravava, meus amados irmãos, mais ainda, quando se trata das grávidas. Jesus disse, mas ai das grávidas e das que amamentaram naquele dia. A situação se agravará mais ainda, louvado seja Deus, porque pela lei de Moisés, glória a Jesus, bendito seja Deus, pela lei de Moisés, os judeus, bendito seja Deus, pela lei de Moisés, primeiras grávidas, né? Mas ai das grávidas, desculpe, viu? Primeiras grávidas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Você já pensou? Será um dia de grande tribulação. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. E as grávidas, louvado seja Deus, para correr, fica mais dificultoso, né? Louvado seja Deus. As mulheres que estiverem amamentando também, com a criança recém-nascida, para correr com a criança recém-nascida, quer dizer, tirar aquela criança do peito, ela já vai chorar, porque elas estão famintas. Elas já vão chorar. É como se já fosse um desespero. E além do mais, a mãe correr com a criança recém-nascida no braço, louvado seja Deus. A situação piora mais ainda, viu? Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Aí ele diz, agora o versículo 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. Jesus cita duas coisas aqui nesse versículo, louvado seja Deus, para que as pessoas, louvado seja Deus, que forem ficar para a grande tribulação, que as pessoas, antes de ficarem, louvado seja Deus, devem orar, louvado seja Deus. Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça, porque se acontecer, peço desculpa mais uma vez, louvado seja Deus, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque se acontecer, o negócio será mais sério, louvado seja Deus. Primeiro ele citou no inverno, para que não aconteça no inverno. Por quê? Porque o frio é muito intenso no inverno, louvado seja Deus. O que dificultava qualquer tentativa de fuga, a pessoa com frio, e principalmente em Jerusalém, louvado seja Deus. Além de o frio dificultar, louvado seja Deus, a fuga, louvado seja Deus. Além disso, as estradas ficavam intransitáveis, louvado seja Deus, devido ao gelo e às fortes tempestades. Então era mais ruim ainda. Então ele disse, orem para que a fuga de vocês não aconteça, porque se acontecer,
Louvado seja Deus. Para que não aconteça no inverno, eu citei por causa de que o frio é muito intenso, louvado seja Deus, em Jerusalém principalmente, e dificultava qualquer tentativa de fuga. Ele disse, no inverno e no sábado. A situação no sábado, sobre a fuga, se agravava mais ainda. Por que se agravava mais ainda se fosse no sábado? Porque pela lei de Moisés, os judeus, Jesus estava falando aos judeus, pela lei de Moisés, os judeus, louvado seja Deus, não podiam andar mais do que 800 metros. Não podiam andar. A lei proibia, louvado seja Deus. Isso está escrito lá em Êxodo 16, 29. Louvado seja Deus. A lei de Moisés exigia que os judeus, no máximo, louvado seja Deus, que podiam andar no dia de sábado era 800 metros. Quem está em fuga vai, louvado seja Deus, correr somente 800 metros? E principalmente a pessoa desesperada, numa aflição, numa grande tribulação, num grande desespero, louvado seja Deus. De maneira nenhuma. Então Jesus disse, vocês orem para que a fuga de vocês não aconteça nesses 2 dias. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o versículo 21 diz, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco jamais haverá. Está vendo? Palavras que saíram dos lábios de Cristo. Ele mesmo foi quem disse que não haverá. Louvado seja Deus. Não haverá, então, grande aflição, grande tribulação, como a desses dias. E ele ainda diz mais, nunca houve desde o princípio do mundo, louvado seja Deus. Até agora, até o momento presente, louvado seja Deus. E ele encerra dizendo, nem tampouco haverá jamais. Bendito seja o nome de Jesus. Então, meus amados ouvintes e irmãos da palavra de Deus, vai haver a grande tribulação, que é antivéspera da volta de Cristo. Louvado seja Deus. Na grande tribulação vai vir o anticristo, louvado seja Deus, e o negócio será feio, viu? Glória a Jesus. Aleluia. Mas nós que somos salvos estaremos para sempre com o Senhor. Eu pergunto, e você, já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Louvado seja Deus. Você já se arrependeu de seus pecados? Já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de evangelho. Boas novas. Louvado seja Deus. Se você ainda não fez isso, faça o mais depressa possível. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque o dia da volta de Cristo, ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Não existe ser humano na face da terra que saiba. Louvado seja Deus. E o que será de você se ele voltar, que ele vai voltar? E o que será de você quando ele voltar? Não é se. Quando ele voltar e encontrar você na situação que você se encontra. Em pecado, nos vícios, na idolatria, louvado seja Deus, longe de Deus, desobedecendo a santa palavra do Senhor. E você que se desviou do Evangelho Sagrado, louvado seja Deus, por causa de um momentozinho de prazer, por causa de uma tentação que você teve, louvado seja Deus. Volte enquanto é tempo. Louvado seja o nome de Jesus, para você não ficar para a grande tribulação, porque ai daqueles que ficarem para a grande tribulação. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Portanto, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Glória a Deus. Obrigado pela vossa preciosa atenção. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu tenho mais de 120 mensagens no YouTube, louvado seja Deus, nas redes sociais, cada uma um tema diferente, de fácil entendimento, louvado seja Deus, glória a Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Glória a Deus. Se você ainda não divulgou esses vídeos, divulgue, compartilhe, louvado seja Deus. E Deus com certeza vai te abençoar, tá certo? Não esqueça de deixar o like para o pastor. Então, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos.
Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.